história da família Cooler que você vai conhecer hoje. Isso mesmo. Tudo na vida deles mudou depois que eles conheceram a Olivia, a vizinha do lado. Ou ela conheceu eles. Bom, tanto faz. Só quero te dizer que essa história é bem empolgante. Sinistra, mas também empolgante. No início você vai achar que ela é a mocinha, mas depois você vai perceber que ela é a vilã. Então se acomoda no sofá. Bom, vou começar do começo. Olivia é solteira e escritora. E numa tarde normal como qualquer uma, ela estava terminando a edição de um dos seus livros, quando pela sua janela, num vidro bem largo, ela começou a observar a família Cooler. O quão era perfeita e divertida, o quanto eles não brigavam e faziam tudo perfeito, parecia que a vida dela era terrível. E foi basicamente isso que fez Olivia invejar a Carla. Carla era da família Cooler, a esposa perfeita, com o marido perfeito, com o filho perfeito, com a casa perfeita, o emprego perfeito, e tinha acabado de chegar uma nova integrante na família, a Emma. Parecia perfeita a vida deles. Nunca brigavam, estavam sempre bens e felizes, vivendo suas vidas perfeitas. Olivia também observava o casal e via que eles nunca brigavam, nunca mesmo. Parecia até bizarro quanta felicidade, mas era bem assim. A família estava perfeitamente completa com a chegada da Emma. A casa era linda, uma advogada bem-sucedida, um esposo empresário e pai super dedicado. Era tudo que alguém podia ter. Parecia uma casa blindada, ou um casamento blindado, se é que isso existe. Mas Olivia observava tudo da janela da sua casa. E dali ela via o quão era perfeita a vida de Carla. E do mesmo jeito, ela desejava ser assim, desejava ser igual. Até que um dia Olivia decidiu ir mais a fundo e conhecer a família de Carla. Então ela descobriu que Carla era uma advogada requisitada e a mais procurada da cidade. Como ela estava no processo de divórcio, resolveu contratar os seus serviços e assim conseguir conhecer a família da Carla. Assim poderia ver de perto se a família era mesmo perfeita como ela pensava. Carla, como era muito boa e muito receptiva, trouxe Olivia e convidou ela para almoçar na sua casa. Assim poderia conhecer melhor o caso e também poderiam fazer uma amizade. Olivia não perdeu tempo. Contudo, ela conseguiu o que queria, com tão pouco, na verdade. Só bastou contratar os serviços de Carla e já entrou na sua casa para conhecer sua família. E ali estava ela. E ela pensou que de perto eles eram ainda mais perfeitos. Depois do almoço, elas foram resolver as papeladas. Carla trouxe os papéis e pediu que Olivia contasse um pouco sobre o divórcio, para poder facilitar o processo. Mas enquanto a Carla falava, Olivia prestava bastante atenção ao lado. Havia um quartinho colorido, rosa com nuvens, e uma brisa tão leve, tão cheirosa de recém-nascido, que Olivia não conseguia parar de olhar. A porta estava meio que aberta, e então ela focou ali e não prestou mais atenção em nada. Pediu Carla que pegasse um copo d'água e correu para o quarto para ver a neném. Quando Carla voltou, achou estranho e perguntou para ela o que ela estava fazendo ali e por que tinha entrado assim, sem pedir ou sem perguntar no quarto da sua filha. Ela disse que ficou curiosa porque a bebê estava chorando e ela só queria ajudar. Se desculpou, Carla ficou um pouco apreensiva, mas mesmo assim não viu maldade. Acreditou mesmo que a bebê pudesse estar chorando porque estava dormindo já há um tempo.
Mas a verdade é que Olivia tinha entrado ali com uma intenção: conhecer a bebê. Ela já estava com os pensamentos mais profundos que alguém pudesse imaginar sobre aquela criança. E Carla não tinha conhecimento. Então, quando terminaram a sessão de entrevista, Olivia voltou para casa, que já estava bem cansada e também não queria ficar muito em cima da família. Mas quando ela chegou em casa, não pôde deixar de visitar o quartinho. Aquele quartinho, onde todos os dias ela entrava, imaginava sendo mãe, se alegrava, via sua filha ou seu filho ali dentro, se divertindo com ela ou dormindo, simplesmente trocando uma fralda ou alimentando. Ela pensou: eu preciso fazer alguma coisa. Aquela criança tem que ser minha. A Carla já tem tudo e eu não tenho nada. Os pensamentos de Olivia estavam voando bem alto. E isso poderia mudar toda a vida dela. E também a vida da Carla. No dia seguinte, Carla foi levar o seu filho para brincar no parque. Seu marido estava de folga, então ela decidiu dedicar um tempo ao seu filho mais velho. Não ia ficar ali por muito tempo, mas seu filhinho começou a se divertir muito, então ela decidiu dedicar um tempinho a ele. Estava tão agradável aquela tarde. Era uma tarde fresca, de vento, de sol. Ela mal podia esperar que quando chegasse em casa, a sua vida ia ter mudado. Enquanto a bebê dormia, Marcos se distraía com o videogame. Se distraía tanto que nem ouviu a campainha tocar. Olivia esperou do lado de fora, até que percebeu que a porta estava aberta. Então ela entrou e foi em direção ao quarto de Amy, que já estava totalmente desprotegida com a chegada de Olivia. Olivia percebeu que Marcos não tinha notado os seus passos, então provavelmente não notaria se ela levasse Amy, que já estava desprotegida com a sua chegada. Marcos continuou no videogame, e àquela altura, a sua filha já estava dentro de um carro, atrás de um destino que ninguém sabia. E Carla já havia perdido a sua filha querida para os braços de uma mulher desconhecida. Olivia já havia planejado tudo. Ela tinha levado Amy para uma ilha deserta, distante, aonde nem ela mesma sabia onde se encontrava. Não tinha vizinhos e nem nada por perto para perturbar. Era perfeito. Ninguém descobriria onde ela tinha levado a menina. Um lugar no meio do nada. E assim ela começou a criar vínculos com a menina, como se fosse a mãe verdadeira. E quem visse, realmente pensaria: ela é a mãe de verdade. Porque tanto afeto, tanta alegria, mas a verdade é que essa criança foi roubada. E Carla, quando chegar e não encontrar a sua filha no berço, como ficará dilacerado o coração dessa mãe? E será que Olivia vai ser detida? Será que alguém vai descobrir sobre esse sequestro e a família vai finalmente reencontrar a sua filha? Acompanhe, porque essa história continua.